pessoal. Bom dia para quem está no Brasil. Para quem não me conhece, meu nome é Mariana Ordanov, eu sou naturóloga, terapeuta integrativa, coaching, consteladora. E eu vim aqui para te falar hoje como ressignificar as feridas do passado. Então, seja muito bem-vinda. Se você está assistindo essa live gravada, você pode passar uns 2 minutinhos para frente, porque eu vou esperar as pessoas entrarem ao vivo aqui comigo, tá bom? Então, você pode esperar um pouquinho, passar 2 minutinhos para frente, se você está vendo gravada, que a gente já vai começar. Enquanto isso, oi Marilza, seja bem-vinda, muito obrigada pela sua presença aqui, é uma honra ter você aqui comigo. Para quem está assistindo ao vivo, eu vou pedir para clicar nesse aviãozinho aqui embaixo e compartilhar com as pessoas que você conhece, para as mulheres que precisam ressignificar, soltar todas as feridas do passado, para aprenderem a ter uma vida muito mais leve. Então, eu vou pedir para você clicar, já manda para suas amigas, já ajuda a divulgar essa mensagem. Então, sejam todos muito bem-vindos. Antes da gente começar, eu vou pedir para a gente fazer uma respiração consciente, para a gente acalmar, para a gente soltar as expectativas, para a gente se alinhar na mesma frequência, para a gente se dar essa permissão interior de soltar todas essas mágoas, de soltar todas essas dores, para ter uma vida mais leve. Porque tudo parte da nossa decisão, pessoal. Então, para a gente começar, eu vou pedir para você sentar com a sua coluna ereta, os pés bem apoiados no chão, e você vai fechar seus olhos e vai soltar todo o ar pela boca. Solta todo o ar, solta todas as expectativas. Inspira profundamente pelo nariz, enche todo o pulmão, se expande e solta pela boca, soltando todo o peso, todas as amarras, tudo aquilo que te prende no passado. Inspira profundamente, enche todo o pulmão, se expande, se permita receber. Se permita receber. E para terminar, mais uma vez, solta todo o ar, solta todo o peso, solta toda a dor, solta todas as expectativas. Inspira profundamente pelo nariz. Enche todo o pulmão, se permita se expandir nessa energia amorosa. E vai lentamente abrindo os olhos. Gratidão, gratidão por vocês estarem aqui, gratidão pela presença de cada um de vocês. Então a gente vai começar falando por que a gente precisa curar as feridas do nosso passado, né? E eu vou te dar algumas dicas para fazer essa ressignificação emocional. Porque o que acontece, pessoal? Muitas vezes a gente se feriu no nosso passado, né? A gente às vezes se feriu com os nossos pais, às vezes a gente se feriu com relacionamentos anteriores. Só que o que a gente geralmente faz? Quando algo nos machuca, a gente traz muita tensão no nosso corpo, né? A gente quer se proteger, a gente vai criando várias barreiras, várias armaduras para nos proteger da dor. A gente vai criando essas defesas numa tentativa de não ser mais ferida. Só que quando a gente vai criando essas armaduras, quando a gente vai reforçando essas defesas, a gente vai ficando muito tensa, a gente vai se endurecendo, a gente não se permite mais fluir nesse amor, fluir nessa leveza, fluir nessa energia amorosa. A gente começa a se endurecer numa tentativa de criar essa camada protetora a fim de nos proteger da dor, né? Então, à medida que a gente vai sendo feridas, a gente vai criando essas barreiras, essas armaduras, essas defesas naturais do nosso corpo e da nossa mente para evitar que a gente se machuque.
Só que o que acontece, pessoal? Quando você é uma pessoa livre, quando você está na sua essência, na sua potência, na sua naturalidade, tudo flui na sua vida sem esforço. À medida que você vai criando essas barreiras e você vai tentando se proteger dessa dor, você vai fazendo uma força muito grande interior para controlar tudo dentro de você. Então você fica tentando manter o controle absoluto sobre tudo, para que nada te decepcione, para que nada te fira, para que nada te machuque. Então quando a gente faz isso, a gente fica tentando controlar todas as pessoas ao nosso redor, controlar todos os acontecimentos. A gente fica tentando evitar correr riscos, né? Então a gente vai se endurecendo, se fechando para tentar controlar tudo ao nosso redor, para se proteger de uma dor futura, né? E quando a gente faz isso, a gente vai trazendo essa tensão para o nosso organismo, a gente vai criando armaduras emocionais, e essas armaduras, ao mesmo tempo que essas armaduras nos protegem da dor, elas nos anestesiam. Ou seja, se eu estou vestida com essa armadura emocional que eu criei para me proteger da dor, se alguém vier e me dar um murro, eu não vou sentir. Mas se alguém vier e fazer um carinho em mim, eu também não vou sentir. Então, quanto mais a gente vai entrando nesse processo de autodefesa, quanto mais a gente fica tentando controlar tudo ao nosso redor para se proteger da dor, menos a gente flui no amor, na leveza, menos a gente se permite receber, né? Então, ao mesmo tempo que você não deixa que nenhuma coisa ruim chegue a você, você também não deixa que nada de bom aconteça na sua vida. Então, à medida que você está controlando tudo, que você está evitando correr riscos, que você está evitando coisas novas para não ser ferida, você também está impedindo que a sua vida floresça. Você também está impedindo que coisas maravilhosas aconteçam na sua vida. Então, deixa aqui para mim escrito se está fazendo sentido para vocês, se isso ressoa com vocês, se vocês já fizeram isso, se vocês estão fazendo isso. Enquanto isso, eu vou tomar uma água. Então, o que acontece, pessoal? Quando você foi lá e se magoou com determinada situação, ou determinada pessoa veio e te magoou, você cristaliza certas crenças, certos pensamentos a respeito daquela situação. Por quê? Porque a sua mente, ela quer te proteger de que você vá cometer esse erro novamente no futuro. Então, para te proteger, ela cria filtros para que você passe a olhar o mundo a partir desses filtros. Esses filtros, na verdade, seriam como uma barreira para que você pudesse olhar para o mundo através desse filtro que a sua mente criou para te defender. Só que ao mesmo tempo, esse filtro te limita de ter uma vida plena, de ter uma vida abundante, porque você vai olhar para novas situações com filtros antigos, baseados nas experiências do seu passado. Isso significa que você não deixa que nada de novo aconteça na sua vida. Você vai estar recriando dia após dia na sua vida mais do mesmo, porque você está vivendo baseada nesses filtros, nessas crenças que você criou nesses momentos de dor, de sofrimento. Então vamos dar um exemplo, né? Às vezes você carrega uma dor da rejeição. Então você sentiu lá na sua infância que você não era boa o suficiente. Você sentiu que você era rejeitada, né? Então você deu esse significado para a forma como seus pais te tratavam, por exemplo. Isso não significa que aquilo fosse real, entende? Mas é a maneira, é o significado que você deu àqueles acontecimentos. Então percebe que a forma como você lê as situações vai definir como que você se sente, né? Então quando a gente cria esses filtros, eu fui rejeitada, minha mãe nunca tinha atenção para mim, meu pai estava sempre ausente, eu fui abandonada, enfim, todos esses filtros vão fazer com que você enxergue a sua vida
a partir dessas crenças, percebe? Então, enquanto você não aprender a ressignificar tudo aquilo que te aconteceu, tudo aquilo que te feriu, você não vai deixar, você não vai se permitir viver nada de novo, porque você está olhando para o presente e para o futuro através das mesmas lentes, através dos mesmos filtros mentais, percebe? Então, por isso que é importantíssimo você ressignificar tudo aquilo que te aconteceu, limpar essas crenças para que você possa atrair novas situações na sua vida. Senão, a probabilidade de você repetindo essas mesmas dores, essas mesmas feridas emocionais é muito grande, certo? Então, a gente precisa sair desse lugar de vítima, de ficar olhando para o nosso passado e remoendo tudo aquilo que nos aconteceu e assumir o protagonismo da nossa própria história. Entender que somos nós que precisamos cuidar daquilo que a gente sente, né? Então, você não tem culpa do que as pessoas fizeram para você, mas é a sua responsabilidade decidir o que você vai fazer a partir disso. O que você vai fazer a partir do mal que te fizeram, a partir das feridas que foram criadas? Né? A sua escolha agora, como adulta, como pessoa madura, entender que agora você pode se tratar de uma nova forma. Você pode olhar para aquele passado e ressignificar toda essa dor. E é por isso que essa live é tão especial, porque eu vou te ensinar um passo a passo para você fazer isso, tá bom? Então fica comigo até o final, eu vou te dar dicas para você ressignificar essa dor emocional. E eu te peço para você clicar aqui no aviãozinho, compartilhar essa live com as suas amigas, para que mais pessoas possam receber essa mensagem, tá bom? Enquanto você compartilha, eu vou tomar mais uma aguinha. Então, pessoal, quando eu falo que é sua responsabilidade mudar o que te aconteceu, é mudar os significados que você deu para as feridas emocionais. E talvez você esteja dizendo: ah, Mariana, mas você não sabe o que me aconteceu, eu sofri abuso, eu fui, enfim, eu passei por um relacionamento abusivo. Só que você não pode mudar o que te aconteceu, mas você pode mudar a forma como você olha para tudo isso. E trazer essa ressignificação emocional não significa concordar com as atitudes que a pessoa teve, né? Concordar com o abusador, concordar com o relacionamento abusivo, enfim. Significa aceitar. Pensa comigo uma coisa, tá? Quando eu falo em aceitar, as pessoas pensam assim: como que eu posso aceitar que isso me aconteceu? Acontece o seguinte: você não pode mudar o que aconteceu. Enquanto você não aceitar todas as dores aí do seu passado, você vai continuar trazendo resistência. E tudo que eu resisto persiste na minha vida, percebe? Então, assim, o que te causa dor hoje, o que te causa dor hoje não é o fato em si, mas é a sua resistência em aceitar o fato. Eu sei que é difícil às vezes a gente entender isso, mas quando a gente consegue entender, isso é transformador. E aceitar não é concordar com o que aconteceu, não é concordar com as atitudes do outro, mas é aceitar que isso aconteceu na sua vida. E aceitar também não é fingir que nada aconteceu, né? Não é você fingir que esqueceu, né? Não dá pra gente fingir que isso não aconteceu, mas é a gente olhar para isso, né? Porque o que acontece? Muitas vezes você tá aí negando todas essas emoções, todas essas dores e você tá fingindo que seguiu em frente, que continuou e que isso não existe dentro de você. Mas você está usando uma boa parte da sua energia vital para segurar tudo isso internamente. E eu gosto de dar esse exemplo porque fica muito claro. Quando você tenta negar suas emoções, quando você tenta negar todas essas dores que estão aí internas, tudo que está aí dentro de você, é como se você segurasse uma bola dentro da água, dentro de uma piscina. Quando você quisesse segurar uma bola
dentro de uma piscina. Então você usa toda a sua força para empurrar essa bola, para empurrar essas emoções para baixo. Não, eu não quero olhar para isso, eu não quero tomar consciência dessas dores, eu quero negar, eu quero fingir que isso nada aconteceu. Só que quando você faz isso, você está usando a sua energia vital para controlar essa dor, para negar, para evitar fazer com que essa dor venha à tona. Só que se você está usando a sua energia para controlar tudo isso, para reprimir tudo isso, como é que você vai ter energia suficiente para ter uma vida maravilhosa, para ter uma vida abundante, para ter um relacionamento maravilhoso? É incompatível, percebe? Porque você está usando a sua energia vital para controlar, para reprimir todas essas emoções e você não vai ter energia suficiente para os outros projetos, percebe? Para concretizar tudo aquilo que você veio viver aqui na Terra. Então, muitas pessoas têm essa falsa percepção de que se eu deixar essas emoções virem à tona, eu vou ficar mal. Quando, na verdade, se você tiver um olhar amoroso, se você tiver uma orientação para fazer isso, né? Porque às vezes é muito difícil fazer isso sozinho. Mas se você tiver um acompanhamento, alguém que te ajude, que pegue na sua mão e te ajude a dar um novo significado para tudo aquilo que te aconteceu, você traz luz, você traz leveza, você para de tentar controlar essas emoções dentro de você e te sobra energia para ser muito mais leve, para ser muito mais fluida, para estar na vida por inteiro, para estar leve na vida, porque senão a gente vai se endurecendo, a gente vai se desconectando da nossa energia amorosa e a gente se torna muito crítica, muito rígida com nós mesmas e com os outros, tá bom? Então, lembrando, aceitar não é concordar, né? Aceitar também não é fingir que nada aconteceu, né? E ficar reprimindo tudo isso internamente. Aceitar é entender, é tirar essa resistência, né? Olhar para isso de um outro lugar e é isso que eu vou te ensinar a fazer hoje, tá bom? Para isso você precisa entender que vítimas não vencem. Se a gente está paralisada no papel da vítima, se a gente fica só olhando, ai, mas eu sou assim por causa da minha mãe, eu sou assim por causa do meu pai, eu sou assim pelo meu relacionamento abusivo que eu tive lá quando eu tinha 15 anos. Quando você faz isso, você perdeu a responsabilidade pela sua vida, você perdeu o protagonismo da sua vida, você entregou o poder da sua vida nas mãos das pessoas que te feriram. E aí você se fragiliza, você se torna vítima da sua própria história, ao invés de você pegar isso como poder, ao invés de você transformar isso em força, percebe? Então, é isso que eu quero te ensinar a fazer hoje aqui. Tá bom? Então, como que eu posso curar? Então, tá bom, Mariana, eu já entendi tudo isso. Então, como que eu faço para curar, né? Então, o primeiro passo é entender, até que as pessoas, entender que as pessoas que te feriram também foram feridas. Né? Entender é trazer essa consciência de que as pessoas que te feriram não fizeram propositalmente para te machucar, para te ofender, para te ferir. Né? Então, as pessoas que te feriram, elas apenas estavam agindo de acordo com o nível de consciência que elas tinham naquele momento. A não ser que a pessoa seja um psicopata mesmo, né? E aí a gente está falando de uma parcela mínima, né, que ela quer realmente ver o sofrimento do outro, que ela quer ver a pessoa sofrer, mas na verdade a maioria das pessoas não tem esse perfil psicopata, né? Então as pessoas estão agindo de acordo com o nível de consciência que elas têm naquele momento. Então, se você olha para o passado e você carrega uma mágoa muito grande de alguém que te feriu, olha para essa pessoa através desse olhar amoroso, entendendo que pessoas feridas ferem, né? E muitas vezes aquela pessoa que te feriu, ela também estava muito ferida, né? E trazer esse entendimento é como eu falei, não é concordar com as atitudes dela. Ai, Mariana, mas ela poderia ter tido uma nova atitude. Ela não poderia,
porque aquele era o nível de consciência que ela tinha. Se ela tivesse uma outra consciência, com certeza ela teria uma outra atitude. Porque muitas vezes a gente julga o outro de acordo com o nosso nível de evolução, percebe? E aí a gente se frustra, porque a gente percebe que o outro não tem as mesmas atitudes que a gente teria de acordo com aquela situação, tá bom? Então o primeiro passo é isso, é entender que a pessoa está fazendo o melhor que ela pode. E quando a gente fica paralisado da dor, a gente não consegue entender isso. Só que quando a gente dá um passo atrás e percebe que olha para os momentos em que você errou, olha para os momentos em que você feriu pessoas, olha para momentos em que você machucou pessoas. Quando a gente consegue olhar para isso desse ângulo e olhar para aquele momento em que a gente machucou outras pessoas e entender que naquele momento você fez o que você achava que era melhor, você fez o seu melhor de acordo com o nível de consciência que você tinha, fica mais fácil de entender o outro, fica mais fácil de ter empatia para aquelas pessoas que também te feriram, né? Então, quando a gente entende que nós também magoamos a outras pessoas, mesmo sem querer, que nós também ferimos pessoas, mesmo quando a gente está dando o nosso melhor, talvez fique mais fácil de olhar para as pessoas que nos magoaram através dessa ótica, percebe? Diz aqui para mim se está fazendo sentido para vocês. Então, eu quero te dar 6 passos para você ressignificar o seu passado. E o primeiro passo é você parar de negar e acolher o que você está sentindo, né? Então, enquanto você não parar e olhar para aquilo que te feriu, você continua usando boa parte da sua energia para negar, para reprimir, para controlar aquilo. E aí você fica sempre em estado de alerta, você fica sempre tensa, você sempre fica nesse modo sobrevivência, de luta e fuga. E aí você não consegue enxergar possibilidades, você não consegue enxergar oportunidades na sua vida, porque você está muitas vezes usando a sua energia para controlar esse passado, essas mágoas, né? Para controlar esses filtros emocionais. Então, por exemplo, se eu tive um relacionamento abusivo, onde eu fui traída, onde eu fui magoada, enquanto eu não olhar para isso, eu vou continuar enxergando os meus próximos relacionamentos com esses mesmos filtros, com essas mesmas lentes, né? Se eu acho que o meu pai me abandonou, que meu pai foi ausente, eu vou estar sempre buscando homens com esse mesmo padrão, né? Porque eu criei várias conexões neurais, eu criei vários filtros que fazem eu olhar a vida através dessas lentes, percebe? Então, por isso que é tão importante você olhar para a sua dor primordial, para aquela dor que realmente te feriu, para aquilo que tá te causando essa repetição desse ciclo. E a Carola falou que tá fazendo sentido, a Hack Damasceno falou totalmente, que bom, obrigada pelo feedback de vocês, né? Então, o segundo passo, primeiro então é você acolher, é você aceitar, apesar de não concordar, é você aceitar que as coisas foram dessa forma, é aceitar que o seu passado aconteceu isso, né? É aceitar. Porque toda vez que você fica botando resistência em não aceitar o que te aconteceu, você está trazendo dor. Eu vou te dar um exemplo para você entender essa resistência. Então vamos supor, você foi mandada embora. Qual é a resistência que você coloca aquilo? Você coloca, ai, eles foram injustos comigo, eu fiz hora extra, eu me dediquei tanto àquela empresa. E aí você às vezes fica anos e anos criando essa resistência e não aceitando o fato deles te mandarem embora. Não aceitando o fato da empresa ter escolhido você, né? E aí, essa resistência te impacta a sua autoestima, te impede de se sentir bom o suficiente para encontrar um outro lugar, para buscar novas oportunidades. Né? Então, se você está fechado na dor, resistindo a aceitar aquilo que te aconteceu, você não se abre para o novo. Né? Então, se você pensar assim, não, tudo bem, a empresa me mandou me embora, qual é a parte de responsabilidade que eu tenho nisso? Né? Porque em meio de
de 1.000 funcionários, eles escolheram a mim para mandar embora. Então, qual é a parte que me cabe dentro disso e soltar, né? Tá bom, agora eu entendi o que eu errei e eu posso ser melhor na próxima. Então, você traz esse aprendizado como crescimento, ao invés de ficar segurando essa resistência a tudo aquilo que te aconteceu, né? E o segundo ponto é justamente isso, reconhecer a sua responsabilidade sobre aquilo que te feriu. E às vezes esse ponto é tão difícil para a gente, porque muitas vezes a gente está tão presa nesse papel da vítima, a gente está tão presa na dor, que a gente tem dificuldade de reconhecer a nossa responsabilidade naquela situação. E aí eu vou te dizer que é o seguinte: se alguém te machuca uma vez, a culpa pode ser daquela pessoa, mas se aquela pessoa te machuca uma vez, 2 vezes, 3 vezes, é sua responsabilidade de permanecer naquela situação, percebe? Então, você teve responsabilidade em permanecer num lugar que te feriu, percebe? Então, as pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente tolera. Então, se naquele relacionamento, se você teve um relacionamento abusivo de 6 anos, né? Enfim, e você permaneceu 6 anos naquele lugar, que padrões que te fizeram permanecer ali, né? Porque enquanto você não assumir a parte que te cabe de ter vivido aquela experiência, você tende a repeti-las num próximo relacionamento. Então, se você não olhar para aquilo e falar assim, tá bom, qual é a parte que me coube dessa história? Né? Então, eu tive um pai abusivo, um pai ausente, vamos supor, né? Um exemplo. Qual é a sua responsabilidade nisso? Né? De você não olhar para aquilo, de não curar tudo aquilo, de permanecer repetindo esses padrões. Escreve para mim se está fazendo sentido para vocês. Então, reconheça a sua responsabilidade nessa história. Reconheça o que você precisa aprender com isso. Reconheça o quanto que talvez você permitiu os outros te tratarem dessa forma, tá bom? Então é importante porque quando a gente reconhece essa responsabilidade, a gente reassume o nosso poder. A gente sai do lugar de vítima daquilo que nos feriu, quando a gente entrega todo o poder ao outro e retoma o nosso protagonismo, tá bom? E o terceiro passo, esse é um dos mais difíceis, é você reconhecer a imaturidade do outro, né? Então, vamos supor, vou dar um exemplo pessoal, tá bom? Eu vivi um relacionamento abusivo durante 6 anos, foi o meu primeiro relacionamento. Eu tinha 13 e ele tinha 17. E quando eu olho para trás, eu consigo olhar a responsabilidade que me coube em ficar nesse relacionamento durante 6 anos, né? O quanto eu atraí aquela situação de acordo com os meus padrões familiares, enfim. Mas também de olhar para o outro com esse olhar, né, amoroso, de entender que às vezes o outro só faz aquilo que ele também recebeu, de entender que o outro, é aquilo que eu falei, pessoas feridas ferem. E eu sei que é difícil, muitas vezes é muito difícil a gente olhar para as pessoas que nos magoaram com esse olhar, né? De entender qual que é a história dessa pessoa, de entender o que ela passou também para ter esse comportamento. E isso exige uma certa dose de empatia, né? Existe uma certa dose de distanciamento daquela situação para a gente poder entender. Então, a mesma coisa, às vezes a gente fica culpando os nossos pais, né? Nossa, mas minha mãe era ausente, meu pai era agressivo. Tá bom, mas qual foi a história do seu pai? Como é que ele foi criado? Né? E se a gente traz esse olhar das constelações familiares, a gente traz um maior entendimento para isso. Porque existe um padrão familiar que às vezes é repetido de geração em geração até que eu decida olhar para isso com consciência, até que um descendente venha e liberte essa família desse padrão através de quebrar essas crenças, de quebrar esses comportamentos. A Lê falou assim, faz sentido, porém, o que nos acontece quando criança não tínhamos como impedir. Realmente, Lê, o que nos acontece como criança a gente não tem como impedir.
Mas muitas vezes a gente fica presa, né, na nossa criança ferida. Né? Então, quantas vezes a gente fica presa naquelas emoções, é como se houvesse uma emoção interrompida e a gente continua levando para a nossa vida esse padrão de não ter o que fazer, né? Então a gente continua não assumindo o nosso protagonista, porque muitas vezes a gente está presa na criança que foi ferida, né? E a gente, porque assim, entenda uma coisa, se a gente pegar uma linguagem mais da psicossomática, por exemplo, da linguagem da leitura corporal, vamos supor, quando você é criança, você vai reprimindo as suas emoções, né? Então, toda vez que você é criança e alguém fala engole o choro, você vai reprimindo e controlando e trazendo toda essa tensão para o seu corpo. E isso vira um mecanismo natural de defesa. Então, toda vez que você sente uma emoção, você reprime, você contrai, você tenta controlar. Então, você continua, mesmo como adulta, tendo os mesmos mecanismos de quando você era criança. Percebe? Mas quando a gente entende que nós somos adultas, que nós crescemos e que nós podemos buscar mecanismos mais saudáveis de lidar com as nossas emoções, de lidar com as nossas frustrações, de lidar com as nossas dores do passado, a gente traz cura para tudo isso. Porque muitas vezes, mesmo como adulta, a gente está replicando uma emoção infantil, a gente está replicando um comportamento infantil. Então, dessa forma, a gente não consegue crescer, a gente não consegue assumir a nossa maturidade emocional. Então, quando eu falo em olhar as pessoas que nos feriram através dessa visão mais sistêmica, né, entendendo que pessoas feridas ferem, né, e que não significa que você tenha que concordar com as pessoas que te feriram, que te machucaram, que te abusaram, mas quando a gente consegue olhar para elas desse outro lugar e enxergar quão feridas elas são, enxergar que elas agiram assim porque elas não tinham maturidade, consciência para agir de outra forma, fica muito mais fácil de trazer esse perdão, percebe? Quando a gente consegue olhar para o outro e entender também que a gente também fere, que a gente também magoa, mesmo sem ter a intenção, e entender essa humanidade das pessoas que existem ao nosso redor, fica talvez mais leve de trazer esse perdão, fica talvez mais leve de trazer essa ressignificação emocional, tá bom? Ale, escreve aqui para mim se fez sentido para você, e essas observações são sempre muito bem-vindas, pessoal, porque essa troca aqui é muito válida, tá bom? Então, quando a gente reconhece que o comportamento do outro é baseado nas experiências que ele teve, na vida que ele teve, na forma como ele foi criado, fica muito mais fácil de aceitar o comportamento. Não que você tenha que permanecer com essa pessoa, permanecer nessa dor, mas fica muito mais fácil de você quebrar essa resistência em aceitar esse passado que está te ferindo, tá bom? E lembrando que aceitar não é concordar com as ações, aceitar não é fingir que isso não aconteceu, mas é olhar com consciência, é olhar com aprendizado, tá bom? E a próxima dica é justamente essa, é reconhecer os aprendizados. Porque quando a gente fica presa no papel da vítima, a gente fica pensando, olha o que eles fizeram comigo, olha o que aconteceu comigo. E por que a gente fica tantas vezes, tantos anos presa nesse papel da vítima? E eu vou te falar com muita sinceridade, porque eu passei muitos anos presa no papel da vítima. Porque desde pequena a gente aprende a ganhar a atenção, né? Pensa comigo, quando você é pequena e você tá doente, a mãe fica mais, ai filho, o que que você tem, né? Às vezes, muitas vezes você não tem atenção quando você tá bem, quando você tá maravilhosa, quando você tá fazendo algo incrível, né? Mas quando você tá doente, você quebrou o braço, vai vir toda a família ali te acolher, né? Te dar um carinho, te dar uma comidinha gostosa. Ai, filhinha, eu fiz esse bolo que você gosta porque você tá doente, né? Então, quanto de atenção a gente ganha quando a gente fica presa no papel da vítima, né? E eu falo por experiência própria, porque muitos anos eu fiquei presa nesse papel da vítima. Só que
Quando a gente fica nesse papel, a gente ganha essa atenção, né? Quanto mais dor a gente tem, quanto mais drama a gente tem na nossa vida, mais as pessoas à nossa volta nos dão atenção, né? Nos tratam às vezes com mais carinho, com mais consideração. Porém, isso a longo prazo é muito cansativo, né? Se você já conviveu com uma pessoa que ela é sempre vítima, nunca tá nada bom para ela, geralmente com o passar do tempo as pessoas vão isolar aquela pessoa, né? Então, a longo prazo, essa atenção vai sendo diminuída. A longo prazo, você nunca vai receber o suficiente para preencher esse vazio emocional. Então, enquanto você não assumir que existe um ganho em permanecer na dor, mas esse ganho ele é muito limitado e ele é muito escasso, né? Porque ele é válido durante um período, mas ele não vai ser o suficiente para te fazer se sentir plena, para te fazer sentir que você está na sua potência, para te fazer conquistar os seus objetivos. Porque aquilo que eu falei, vítimas não vencem. Se você está no papel da vítima, você não consegue assumir o seu potencial máximo. Por quê? Porque você não consegue ir lá fazer e acontecer, porque você tem medo de perder essa atenção que os outros te dão quando você está presa na dor, né? Então, quando você se dispõe a sair desse papel da vítima, você ao mesmo tempo perde essa falsa sensação de ter atenção, de ser acolhida. Só que quando você entende o ganho por trás disso, né? De quando você está na potência, quando você está expandida, você é luz, você se banca, você tem essa energia incrível que move a sua vida e os seus projetos vão acontecendo e você vai realizando e você vai fazendo acontecer, percebe? Então, quando você escolhe ressignificar aquilo que te aconteceu, quando você escolhe soltar esse papel da vítima, você entende os ganhos que você teve mesmo com a dor. E esse é um ponto também delicado, né? Olha para sua dor, olha para o que te aconteceu. Então, por exemplo, no meu caso, viver esse relacionamento abusivo me ajudou a ser muito mais forte, me ajudou a assumir o meu protagonismo, me ajudou a hoje ajudar muitas mulheres com a minha própria experiência. Então, olha para sua dor, olha para tudo que te aconteceu, olha para tudo que te feriram e entenda o que você ganhou com isso, né? Por que você precisa entender isso? Para trazer isso como aprendizado, para trazer isso como força, para trazer isso como poder para a sua própria vida. Entenda que nada acontece com você. Tudo acontece para você, mas é a sua decisão o que você vai fazer com isso. O que você vai fazer com a sua dor? Né? Você vai ficar a vida inteira presa nesse papel da vítima, presa nesse arrastando essa dor, arrastando esse sofrimento, resistindo a aceitar o que te aconteceu, ou você vai transformar isso em aprendizado, ou você vai transformar isso em poder. Né? Novamente, é uma escolha, é uma decisão nossa fazer esse movimento. Né? Então, olha para aquilo que te aconteceu e tá bom, o que eu cresci com isso? O que isso me trouxe de aprendizado? O que eu me transformei vivendo tudo isso? Quando você faz isso, você já está disposta a soltar essa dor, soltar esse sofrimento. Esse é um passo grande para essa ressignificação emocional, tá bom? Então me deixa aqui saber se faz sentido para vocês. E depois que a gente entende, né? A gente para de negar a nossa dor, a gente consegue acolher, a gente consegue olhar para isso, a gente consegue reconhecer a responsabilidade que nos cabe dentro daquela experiência, né? Que parte de mim atraiu aquilo, que parte de mim precisava desse aprendizado, né? Quando eu consigo reconhecer a imaturidade do outro, né, que ele só fez aquilo comigo porque ele também é ferido, fica muito mais fácil da gente dar o próximo passo, que é perdoar. Né? E perdoar
Que nem eu falo, não é fácil, às vezes a gente precisa de ajuda. Se você precisar de ajuda, eu tô aqui, né? Você pode fazer um atendimento comigo, a gente pode olhar para isso com mais profundidade, com mais amorosidade. Mas perdoar é liberar o seu potencial interior. É aquilo que eu te falei, quando você está ali segurando, reprimindo, você está utilizando a sua energia vital para controlar, para reprimir todas essas emoções. Quando você perdoa, você se liberta, né? E perdoar não significa concordar com o mal que as pessoas te fizeram, concordar com tudo que aconteceu, mas é aceitar. Aceitar que isso aconteceu com você, aceitar que você talvez aprendeu muitas coisas com isso, né? Muitas vezes através da dor, infelizmente, mas isso veio para te lapidar, veio para te fortalecer. E o que você vai fazer com isso é uma escolha sua, é uma decisão sua. O que você vai fazer com essa dor? Você vai se amargurar e se fechar para o resto da vida, ou você vai transbordar isso na sua vida em força, em aprendizado, né? Você vai levar isso para as pessoas à sua volta. Como é que você vai transformar essa dor em cura para você e para as pessoas que te rodeiam, né? Esse tem que ser o grande aprendizado de tudo isso. E aí, é entender que tudo que eu excluo, né? Tudo que eu quero negar, tudo que eu excluo, eu acabo me tornando. Então, muitas vezes, pessoal, quando a gente está ali julgando o comportamento dos nossos pais, quando a gente está julgando o comportamento das pessoas que nos traíram, muitas vezes a gente vai repetir esses mesmos erros numa forma de aprendizado, né? Então, muitas vezes o que eu excluo, eu me torno, né? Então, às vezes em que eu julguei, né, a minha mãe, muitas vezes eu replico os mesmos comportamentos numa tentativa de trazer consciência a tudo isso, numa tentativa de olhar para esse passado com um olhar mais amoroso, de falar, caramba, eu julguei tanto a minha mãe e agora eu estou repetindo esses processos. Eu julguei tanto meu pai e agora eu fiz exatamente igual, né? Quando a gente traz esse aprendizado, a gente pode parar de repetir, né? E muitas vezes a gente não precisa repetir os mesmos erros para trazer essa consciência. Quando a gente aceita a nossa história exatamente como foi, a gente se liberta para viver a nossa própria história. A gente para da necessidade de ter que repetir esse padrão e a gente se liberta para viver o nosso próprio caminho, tá bom? Por isso que, através das constelações familiares, quando eu aceito o passado dos meus antepassados, né? Quando eu aceito o passado dos meus ancestrais e eu tomo aquilo como força, como poder, eu me liberto desse padrão, eu me liberto para não ter que repetir isso nas gerações futuras, né? Eu curo não só aquelas que vieram antes de mim, mas eu também levo cura para todas aquelas que virão depois. Então, a sua cura tem que ser tão importante, né? Você tem que olhar para isso com tanta importância, porque se você não se curar, você permite que esse padrão se estenda de geração em geração. E quando você olha para isso e você decide se curar de verdade, você traz cura para todas as gerações futuras também, tá bom? Então, quando você traz essa cura, quando você traz esse perdão, quando você ressignifica, quando você entende que as pessoas fizeram tudo o que elas podiam de acordo com o nível de consciência que elas tinham e que você aceita tudo isso, você libera seu potencial, você libera essa energia e você fica livre para viver o seu potencial pleno, tá bom? Então eu espero que essas dicas tenham te ajudado. Se fizeram sentido para você, eu peço que você compartilhe, que você ajude a espalhar essa mensagem. E se você quiser passar em atendimento comigo, eu tenho 3 vagas disponíveis na minha agenda. Então, entre em contato comigo através do direct. Vai ser um prazer te atender e te ajudar a ressignificar tudo isso, a olhar para o seu passado através desse olhar amoroso e trazer perdão para tudo aquilo que te feriu, tá bom? Um beijo no seu coração, gratidão pelo seu tempo, pela sua
energia, pela sua disposição de estar aqui comigo ao vivo. Eu agradeço e até a próxima.